Abra sua Bíblia agora em Mateus 24, Mateus 6, melhor, Mateus 6, nós vamos ler a partir do verso 24. Evangelho de Jesus, segundo Mateus, no capítulo 6, a partir do verso 24. A palavra do Senhor diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntem em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Irmãos, a nossa conversa aqui hoje, ela tem como tema conselhos para uma nova vida no novo ano. Conselhos para uma nova vida no novo ano. Fiquei tentando imaginar-me o que é que eu poderia pensar, o que é que eu poderia praticar, quais seriam os principais ensinamentos, ou pelo menos tentar sintetizar alguns deles que fossem capazes de estar presentes na minha vida ao longo do ano. Coisas fundamentais, coisas basilares para a minha fé, para o meu crescimento, de maneira que ao longo do ano eu pudesse sempre relembrar acerca destas verdades, de modo que, indiferente daquilo que vai acontecer no ano, eu prosseguirei, eu caminharei, eu seguirei firme no Senhor. Um ano que certamente, irmãos, traz consigo aí tantos questionamentos, acerca de tantos acontecimentos que já vêm se arrastando ao longo dos meses, ao longo dos anos até, e indefinições políticas, econômicas, porque os homens podem fazer os seus planos, mas se aquilo que foi programado vai acontecer, é outra história. E nós, como brasileiros, queremos certamente ver o nosso país em condições melhores, política e econômica. Mas quem vai garantir que isso vai acontecer, não sabemos. Torcemos e oramos por isso, e desejamos de todo o coração que isso seja uma realidade. Mas eu queria pensar coisas que estivessem presentes dentro da minha casa, coisas que estivessem presentes no meu cotidiano, e penso eu que esse texto que Jesus estava ensinando aos seus discípulos, ele traz consigo aqui alguns ensinamentos que são essenciais, fundamentais para o nosso dia a dia, porque Jesus está lidando aqui com questões que estão muito presentes na minha vida e na sua vida. Jesus está lidando aqui com situações que preocupam cada um de nós, porque qualquer um de nós nos preocupamos com arroz, com feijão, com que roupa nós vestiremos, nós nos preocupamos se vai ter comida em casa ou não, nós nos preocupamos se teremos dinheiro para pagar as despesas ou não, nós nos preocupamos se nós teremos emprego ou não, nós nos preocupamos com tudo isso, irmãos. E Jesus então está falando daquilo que está presente constantemente na mente e no coração do homem.
E eu então queria extrair desse texto alguns conselhos para uma nova vida no novo ano. Que conselhos nós poderíamos tirar aqui desse texto? Primeiro está aí no verso 24. Sirva a Deus integralmente. Sirva a Deus integralmente. Olha o que Jesus diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. É interessante que você não encontre Jesus condenando o dinheiro, mas ele condena o amor a ele. Ao falar sobre a impossibilidade de servir a dois senhores, a Bíblia chama a nossa atenção para um aspecto muito interessante. É que ninguém consegue viver sem devoção. Ninguém consegue viver sem dedicar-se a algo. Ninguém consegue viver sem se devotar a alguma coisa. Olha o que o texto diz: não podeis servir a Deus ou as riquezas. Por quê? Porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. O texto está nos dizendo que não existe ninguém debaixo do sol que não se devota a algo, que não se dedica a alguma coisa, que não se empenhe numa causa. Ninguém vive se não estiver apaixonado por algo. Ninguém consegue viver sem devotar-se, sem dedicar-se, nem que seja na sua incredulidade. Até o ateu, ele precisa dedicar no seu ateísmo. Até um ateu precisa devotar-se no seu ateísmo. Então o texto está nos ensinando que não dá para nós vivermos divididos, não dá para nós caminharmos servindo a dois senhores. É interessante que os fariseus ensinavam que você poderia ser alguém próspero e devotar-se às riquezas, e poderia ser alguém absolutamente dedicado a Deus. Devoção à riqueza e devoção a Deus podiam caminhar juntos. Assim ensinavam os fariseus, e eles assim o faziam porque eles eram pessoas avarentas. Eles eram pessoas que amavam dinheiro. Muitos fariseus ensinavam que ambas as coisas podiam caminhar absolutamente paralelas. E Jesus não está aqui condenando a riqueza, mas ele está condenando a confiança que nós podemos devotar a elas. Pessoas que pelo fato de ter, confiam demais nas riquezas e acham que não precisam de mais nada. Não é errado possuir. Errado é permitir que as coisas nos possuam. Jesus condena o fato de vivermos em função das bênçãos que recebemos e não mais em função do doador das bênçãos. As bênçãos de Deus podem se tornar mais importantes do que o próprio Deus. E aí, de repente, a gente começa a não ser mais integralmente de Deus. O nosso coração fica dividido. A nossa devoção fica dividida. A nossa dedicação, ela fica dividida. E a gente já começa a racionalizar demais, a gente já começa a se envolver cada vez menos com as coisas de Deus, e a gente já começa a se envolver cada vez mais com as coisas do cotidiano, com as coisas da vida. E a gente já começa a se dedicar mais a outras coisas que são legítimas, que são genuínas, que são importantes, mas a gente vai se afastando da fonte. E as bênçãos de Deus vai ganhando lugar no nosso coração, e vai tomando conta do nosso coração, e a gente passa a viver em função das bênçãos, e não mais em função e para a glória do doador das bênçãos. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Ninguém consegue viver sem se dedicar a alguma coisa. Se Jesus não é Senhor da minha vida, alguém será, ou alguma coisa será. Viva ou sirva a Deus integralmente. Deus não compartilha a sua glória com ninguém. Jesus, ele quer todo o nosso coração. É por isso que Jesus pede o coração, porque o coração é a totalidade do ser humano e não a parte do ser humano. É o homem como um todo, precisa ser de Deus, voltado para Deus, dedicado a Deus, consagrado a Deus. Servir a Deus integralmente. Que recomendação preciosa para nós levarmos para a nossa vida ao longo desse ano, e constantemente, semanalmente, nós pensarmos: será que eu estou servindo a Deus integralmente? Ou será que meu coração está dividido? Ou será que a minha devoção está dividida? Ou será que a minha consagração está dividida? Um pouco de Deus e um pouco para outras coisas. Sirva a Deus integralmente, querido. Dedique-se a Deus integralmente. Apaixone-se cada vez mais pela fonte da vida, pela fonte de toda e qualquer bênção, porque não dá para servir a dois senhores ao mesmo tempo.
ou você vai ofender a Deus e vai agradar a si mesmo, ou as riquezas, ou você agrada a Deus e vai ofender a um outro senhor. Mas agradar os dois ao mesmo tempo não dá. Não dá para agradar gregos e troianos, porque Deus não aceita dividir a sua glória com ninguém. Ele quer a totalidade do nosso ser. Segunda coisa, descanse em Deus constantemente. O verso 25 começa dizendo assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntem celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? É interessante que a expressão ansiedade no grego, ela significa ser atraído para direções diferentes. A ansiedade, ela causa desintegração interior. E é interessante notar, meus irmãos, que Jesus aqui não está ensinando o ócio, Jesus não está ensinando a preguiça, pelo contrário, Jesus está ensinando a dependência e a confiança em Deus. Jesus está ensinando aqui que nós podemos nos dedicar, que nós temos que correr atrás, que nós temos que trabalhar, mas descansar na sua providência, não viver preocupado com aquilo que vai acontecer amanhã, pelo contrário, mas que nós devemos viver à luz dessa realidade do cuidado dele, do Deus providente que ele é. E Jesus aqui está se valendo de coisas insignificantes para trazer lições preciosas. Olha as aves, vê o que eles fazem. Deus cuida. Olha as plantas, olha o lírio, que coisa linda é o lírio, que sensibilidade Jesus tinha, não? Nem Salomão, que era um cara internacional, que vinha gente de tudo quanto é lugar, para se curvar diante da sua sabedoria, se vestiu com tanta pompa, conforme um lírio do campo. E o que me chama a atenção é a expressão que aparece aqui, quando ele diz no verso 25, verso 26, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Sustenta. Irmãos, e como que nós somos às vezes arrogantes? Como que nós achamos que aquilo que temos é fruto da nossa capacidade, é fruto da nossa força, é fruto da nossa inteligência? Nós achamos que aquilo que temos é nosso, é meu, foi conquistado com a minha capacidade. Nos esquecemos de que tudo que temos e somos é porque Deus nos sustentou, é porque Deus ele nos proveu com aquilo que nós necessitamos. Deus nos deu saúde, Deus nos deu força, Deus nos deu inteligência, Deus nos deu todas as condições necessárias para que nós trabalhássemos e através do trabalho tivéssemos as nossas necessidades supridas. E ele está dizendo, Deus cuida das plantas, Deus cuida das aves, então descanse no cuidado de Deus. É o texto de Filipenses 4:6. Não devemos andar ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. O apóstolo Pedro falou algo semelhante em 1 Pedro 5:6, quando ele diz assim: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Irmãos, se nós internalizássemos essas verdades, nós descansaríamos em Deus. Quanta inquietação do coração, quanta perturbação na alma, quanta ansiedade presente na vida do povo de Deus, que deveria dar lições de confiança em Deus, de descansar no cuidado de Deus. A minha vida está nas mãos de Deus e nela eu descanso, porque Deus cuida de mim, disse o salmista. Deus cuida de mim. E às vezes, irmãos, nós vivemos como se Deus não existisse, e às vezes nós vivemos como se Deus não tivesse nenhum poder, e às vezes nós vivemos como se as coisas dependessem unicamente de nós, e às vezes nós vivemos como se Deus não tivesse a capacidade de realizar nada, de fazer nada, de completar nada na vida da gente. Nós vivemos como se nós fôssemos os únicos responsáveis. Eu tenho poder, eu sou o He-Man, eu tenho a força. Quem lembra do He-Man aqui? O He-Man, eu gostava do He-Man. Eu gostava do He-Man.
E hoje eu entendo que o negócio é complicado, porque até hoje eu não sei o que é o pelos poderes de Gleisco. Vai saber o que é o Gleisco, sai para lá. E hoje eu estou pelo poder de Cristo, eu tenho a força. Então continuo dependente, mas agora a minha força, ela vem do Senhor Jesus. E às vezes, irmãos, nós vivemos como se Deus realmente fosse um Deus fraco. Um Deus fraco, um Deus incapaz, um Deus que não tem poder, um Deus que não é autossuficiente, um Deus que não é onisciente, que não é onipresente, que não é onipotente. Vivemos como se Deus fosse um fracassado, vivemos como se Deus fosse um Deus pequeno. E Ele é o Deus todo-poderoso, Ele é o Deus que tem todo o poder, Ele é o Deus que pode todas as coisas. Por que nós não descansamos? Por que nós não experimentamos refrigério para o coração? Por que nós não temos a capacidade realmente de descansar naquilo que Ele diz? Gente, confia em mim, porque eu tenho poder. Por que, irmãos? Por que o povo de Deus vive tão angustiado? Por que o povo de Deus vive enchendo os consultórios psicológicos e psiquiátricos procurando uma palavra de conforto? Eu não entendo. Por que nós não confiamos no Deus Todo-Poderoso? Nós precisamos, irmãos, pegar essa palavra e julgar ela no coração. Jesus, eu vou viver isso aqui. Se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor não me abandona, o Senhor cuida de mim. Mesmo que um exército se acampe contra mim, e contra mim estoure a guerra, eu hei de confiar. 1000 cairão à minha esquerda, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Irmãos, ou nós sejamos crentes, ou então a gente pega a Bíblia e joga fora. Ou nós confiamos naquilo que Deus diz que é capaz de fazer, ou então eu serei o meu Deus. Eu sou responsável pelas coisas, eu tenho poder, eu tenho a capacidade, eu posso todas as coisas. Penso, logo existo. É isso? Jesus está convidando aqui uma vida de dependência, de confiança. Descanse em Deus. Descanse em Deus. Não é ter preguiça, não estou falando, o texto não ensina isso aqui. O texto ensina trabalho, mas é trabalho que não lança fardo sobre os ombros, que a gente descansa na providência de Deus. Descansar na providência de Deus. Terceira coisa, terceiro conselho aqui. Creia que você é importante para Deus. Creia que você tem valor para Deus. Olha o que é que Jesus disse aqui. Não sou eu que estou dizendo, não. É Jesus que está dizendo. Vamos para o texto. Como é que ele diz aí? Observai as aves do céu. Irmãos, quem já matou passarinho aqui naquela época que podia matar passarinho? Teve uma época que a gente podia matar os passarinhos. Hoje não pode mais. Tinha um tal de pardal. O salmista diz, o pardal encontrou o caso. O pardal é uma praga, que ele chega nas casas assim, ele faz os seus ninhos, e aquele negócio multiplica, e vira uma festa, e aqui não tem valor nenhum, porque o pardal não canta, o pardal não tem nenhuma beleza, o pardal tem uma cor amarronzada, o canário não, a seleção canarinho, amarela, você pega um canário, como canta um canário, que coisa linda, que refrigério. O pardal não, o pardal só faz bagunça, sujeira, então não tem valor nenhum o pardal. Mas, irmãos, o texto bíblico fala sobre as aves, de maneira geral, quantas aves lindas que nós temos, no Brasil, por exemplo, observai as aves do céu, quanta arara, quantos pássaros maravilhosos, eles não semeiam, eles não colhem, eles não ajuntam em celeiros, contudo, eles não ficam preocupados em armazenar, não, eles não fazem isso. Olha o que Jesus diz, porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Que coisa linda é isso, irmãos, saber que em Deus eu tenho valor, saber que eu sou alguém importante para Deus, porque se eu não fosse também importante para Deus, Jesus não teria morrido na cruz. Ele morreu para satisfazer a ira de Deus, ele morreu para aplacar a ira de Deus, ele morreu por causa dos pecados, mas ele morreu no lugar de pessoas. E eu vejo às vezes, irmãos, quantos complexos nós temos, quantas dificuldades de gostar de nós temos. A Bíblia diz que nós temos que amar o próximo como
a nós mesmos. O grande problema está no narcisismo, quando a gente apenas nos ama demais. O narcisista, aquele que não consegue, assim, nossa, mas eu sou maravilhoso mesmo, eu sou o cara mesmo, eu sou bom mesmo, eu sou isso, eu sou... Não, isso aí não, isso aí é doença. Amar a si mesmo é cuidar. Estou descobrindo agora que eu não estou podendo comer gordura mais. Irmãos, eu como uma coisa gordurosa, ela bate no estômago, é na hora, pá! Na hora, pensa numa reação. Falei assim, rapaz, estou ficando velho. Porque de primeira é a comida de porco, né? Não tinha problema. Os torresminhos, estou achando que vou ter que começar a cortar os torresminhos. Não sei não, mas vamos ver o que o médico vai dizer. Mas estou começando a achar que eu já estou tendo algumas limitações gastronômicas aí e preciso me cuidar. Preciso perder peso. Porque eu quero viver muito, irmão. Jesus pode me levar agora se Ele quiser, mas que não seja por causa da minha irresponsabilidade, do meu descuido. Não, Dinaldo era cuidadoso. Dinaldo vai viajar, ele não excede o limite de velocidade. Ele vai ali, na moralzinha, não faz ultrapassagem. Irmãos, eu viajo, eu não faço uma ultrapassagem regular, até porque agora ela foi para quase R$3.000. Uma ultrapassagem regular. Então, se você vai pegar a estrada, meu filho, vai ali no devagarinho, vai na boa, porque vai pesar no bolso. Então, queridos, vocês têm valor, porventura não valeis vós muito mais do que as aves. Você se olha no espelho e diz, eu sou alguém que Jesus realmente me valoriza. Jesus me ama, ele morreu na cruz por mim, eu tenho valor para Deus, o Espírito Santo está em mim, eu sou perdoado por Deus, eu fui reconciliado com Deus, quantas bênçãos eu não tenho, eu fui criado à imagem e semelhança de Deus. Irmãos, isso deveria resolver esses conflitos que a gente tem no nosso coração, de não se gostar, de achar que não vale nada. Não, mas eu não tenho valor nenhum. Você pode, às vezes os homens nos valorizam pelo que temos, irmãos. Mas com Deus não é assim. Você tem valor para Deus. Você é importante para Deus. Você é importante para Deus. Amém? Amém? Nós somos importantes para Deus. É Deus que está dizendo isso. Nós valemos muito mais do que as aves. Que coisa linda isso. Creia que você é alguém importante para Deus. Você é alguém importante. Quarto conselho aqui. Então, ao longo do ano, quando de repente vocês começar aqueles complexos assim, que a gente vai ficando complexado, você diz, não, eu tenho valor para Deus, eu valo para Ele muito mais do que as aves, Então, vamos seguir crendo de todo o coração que nós somos pessoas importantes para Deus. Quinto conselho, ou é o quarto, né? Reconheça constantemente a sua limitação. Queridos, olha o verso 27, o que nos diz aí? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Quem sabe quanto mede um côvado? Quem sabe? 40 a 45 centímetros é um côvado. Jesus está dizendo que por mais ansiosos que nós sejamos, nós não temos a capacidade de acrescentar 45 centímetros à vida. Nós somos limitados, nós precisamos reconhecer que sem Deus nada somos e nada podemos fazer. Ele tem todo o poder. Por mais angustiado que eu esteja, por mais ansioso que eu esteja, eu não tenho o poder de mudar a ordem das coisas, eu não tenho o poder de prolongar a vida, eu não tenho o poder de aumentar ou de acrescentar um período de tempo à vida. Eu não possuo esse poder, é Deus que possui esse poder. Então eu sou alguém que tenho limitações, e se eu tenho limitações, eu sirvo aquele que tem todo o poder. Então creia, reconheça que você é alguém limitado. Não temos a capacidade de fazer as coisas acontecer, não temos a capacidade de fazer o sol nascer, não temos a capacidade de fazer chuva, não temos a capacidade de fazer frio, não temos essa capacidade. Nós somos limitados. Reconheça isso.
Sejamos humildes para reconhecer que temos limitações, que não temos todo esse poder, que não estamos com essa bola toda. Quantas vezes o homem quer ser o senhor da história, quantas vezes o homem quer se colocar na posição de Deus e achar que ele pode todas as coisas. Não. Reconheça que nós somos limitados. Irmãos, como pastor, eu vou aprendendo isso cada vez mais. Cada vez mais. Se de repente eu começar a achar que essa igreja vai ter 10 mil, 20 mil pessoas por minha causa, significa dizer também que se no dia da manhã, se ela tiver 50, 30 ou 40, foi por minha causa também. Não. Eu plantei, Apolo regou, o crescimento veio de Deus, é Deus que tem poder, é Deus que faz a coisa acontecer, é Deus que abençoa, é Deus que faz nascer o seu sol sobre maus e bons, é Deus que faz vir chuva sobre justos e injustos, é Ele que tem todo o poder. Eu não, eu sou alguém limitado. Reconheço a minha limitação, reconheço a minha incapacidade, reconheço a minha insignificância. A minha insignificância. Eu não tenho poder de acrescentar um côvado ao longo da vida. Quinta coisa. Confie incondicionalmente no cuidado e na provisão de Deus. Verso 28 em diante. E por que andais ansiosos novamente, quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que existe tão limitadamente, temporariamente, e amanhã vai ser lançada ao forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe. O vosso Pai Celeste sabe que nós necessitamos de todas elas. A falta de fé por parte dos discípulos foi uma crítica recorrente de Jesus Cristo. É a falta de fé que nos impede de ver e experimentar o quão presente e providente Deus é. O homem que gosta tanto de glória deveria aprender que a glória está nas coisas mais simples da vida. Uma planta é capaz de nos ensinar mais sobre teologia e vida do que muitos teólogos, professores e mestres. É o que Jesus está dizendo. Ele ilustra o seu ensinamento com as plantas, com as aves, e diz: gente, olha para essa planta, olha para um lírio e tire lições para a sua vida. A falta de confiança em Deus tem o poder de nos descaracterizar, pois faz com que nos comportemos como um descrente, como alguém que não conhece a Deus. Vocês não podem viver conforme vivem os gentios que não conhecem a Deus. Vocês são povo da aliança, vocês têm conhecimento de Deus, expressem-lo. Demonstrem esse conhecimento. Irmãos, o que adianta a gente dizer, não, eu creio em Deus? E quando o negócio pega, o que a gente faz? A gente se abala, a gente estremece, a gente duvida, a gente não crê mais. Ter uma fé que aparece apenas quando vai tudo bem, irmãos, é uma coisa. Mas ter uma fé quando de repente o mar se revolta e as ondas nos dão pavor e o mar se reveste de trevas, e corremos o risco de ficar com a sensação que não temos um Salvador, é aí que a gente demonstra realmente a nossa fé em Deus. Eu sirvo um Deus que me conhece, Ele sabe daquilo que eu necessito, Ele sabe das minhas necessidades mais profundas, Ele conhece profundamente cada necessidade da minha vida, quer seja emocional, quer seja material. Eu sirvo um Deus que me conhece na intimidade, que me convida a descansar na sua providência e nos seus cuidados. Então façamos isso. Um ano de tantas dificuldades, irmãos, um ano com 12 milhões de desempregados, quantas angústias. Quem está empregado está louvando a Deus e agradecendo a Deus porque tem emprego. Mas quem sabe ficando com a sensação, meu Deus, o que vai acontecer nesse próximo ano? Então confie incondicionalmente no cuidado e na provisão de Deus. Vai ter tempos difíceis? Vai ter tempos difíceis. Mas teremos oportunidades tão maravilhosas de demonstrar mais uma vez: Deus, eu confio no Senhor. E no Senhor eu quero descansar.
e no Senhor eu quero descansar. Outra coisa, penúltimo conselho: busque primeiramente ou priorize o reino de Deus. Verso 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Olha que coisa interessante, a ligação do material com o espiritual. Nós abrimos mão do espiritual em detrimento do material, não é isso que nós fazemos? Nós nos dedicamos mais à vida material do que à vida espiritual. Nós procuramos mais as coisas materiais em detrimento do espiritual. Não, o espiritual eu mexo depois. Servir a Deus eu sirvo depois. Não tenho tempo para as coisas de Deus. Estou envolvido absolutamente em outras coisas da minha vida. Então nós fazemos o contrário. Por quê? Porque nós achamos que nós somos a fonte da provisão. E Jesus está dizendo aqui que deveria ser o contrário. Ele está dizendo que nós deveríamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, os valores de Deus. E o que é o reino de Deus? O reino de Deus não é físico, o reino de Deus é espiritual. Por isso que o texto de Lucas 17, 20 e 21, interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão ele aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. E hoje, irmãos, o que acontece com os crentes? Não tem tempo mais para Deus. Não temos tempo mais para as coisas de Deus. Por quê? A nossa agenda, ela é preenchida inteiramente na vida, o quê? Profissional. Eu estou cuidando da minha vida profissional. Está errado? Não está errado. Jesus não disse isso. Mas ele está dizendo que nós às vezes passamos a vida justificando não se envolver, não se dedicar, não buscar as coisas de Deus em detrimento do material. Deveria ser o contrário. Não tem tempo para orar, não tem tempo para vir na igreja, não tem tempo para participar de nenhum programa, não tem tempo para poder abrir um ponto de pregação, quem sabe em casa, não tem tempo para poder reunir no meio de semana para ter um pequeno grupo em casa. Não temos tempo. A nossa agenda é preenchida unicamente com coisas que diz respeito à nossa vida. Não tem tempo para Deus na nossa agenda. E quando nós vamos para a igreja, nós fazemos questão de que o culto seja o mais breve possível, porque eu preciso voltar correndo para casa, porque eu preciso levantar no outro dia cedo, mas é só um dia da semana, porque é assim que funciona. Nós vivemos, irmãos, querendo que Deus faça ajustes, que Ele se encaixe na nossa vida, quando nós que deveríamos nos encaixar nos projetos de Deus é o contrário. Quantas palavras desejando coisas maravilhosas que a gente compartilhou. Eu normalmente compartilhei a seguinte mensagem: que no seu lar e na sua vida não falte a fé, a esperança, o amor, a paz, a alegria e a dedicação em Cristo Jesus. A dedicação em Cristo Jesus. A disposição para servir a Deus. A disposição para ser bênção. A disposição para colocar: Senhor, a minha profissão está nas tuas mãos, o meu trabalho está nas tuas mãos, que isso seja um instrumento de bênção. A minha vida profissional é do Senhor Jesus, os meus currículos estão a serviço do Senhor Jesus, a minha casa está a serviço do Senhor Jesus, o meu tempo está a serviço de Jesus, o meu dinheiro está a serviço de Jesus, tudo está a serviço de Jesus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus é isso. Mas hoje a igreja, os crentes estão tendo um outro entendimento. Nós queremos um Deus que nos sirva, nós queremos um Deus que supra as nossas necessidades, nós queremos um Deus que nos dê tudo quanto nós queremos e muito mais do que nós necessitamos, mas nós nem sempre estamos dispostos realmente a chegar e dizer: está aqui, Senhor, está a seu serviço, a seu dispor. Irmãos, os valores estão se invertendo, irmãos. Os valores do reino estão se invertendo. Hoje o primeiro lugar não é o reino de Deus, o primeiro lugar é a minha vida,
Primeiro lugar, a minha profissão. Primeiro lugar, tantas outras coisas. Primeiro lugar, para viagens. Primeiro lugar, passeios. Primeiro lugar, entretenimento. Primeiro lugar, divertimento. Primeiro lugar, outros afazeres, mas muito pouco para a leitura da Bíblia, muito pouco para a oração, muito pouco para participar da vida da igreja, muito pouco para se dedicar ao reino de Deus, muito pouco para a evangelização, muito pouco para visitar o hospital, muito pouco para visitar presídio, muito pouco para andar pelas ruas, muito pouco. Muito pouco, irmãos. Eu queria que nós adotássemos isso. Eu preciso buscar primeiramente, ou priorizar o reino de Deus. O reino de Deus não é isso aqui, irmãos, não estou falando disso aqui. Isso aqui nós fazemos como igreja. O reino de Deus é muito maior, é muito mais abrangente. Mas, queridos, nós precisamos priorizar o reino. Eu sinto que o povo de Deus não está priorizando mais o reino de Deus. Estamos tendo cada vez menos tempo para Deus. Nós queremos entretenimento. Irmãos, é legítimo. É legítimo. O que não é legítimo é Deus ficar em segundo plano. O que não é legítimo é quando você pega a sua agenda e você tem 7 dias da semana para você. Você não tem tempo para adorar, você não tem tempo para vir à igreja, você não tem tempo para participar de nenhuma atividade da igreja, você não tem tempo para se envolver com nada da igreja, e até o dia do Senhor já não é mais do Senhor, o dia do Senhor é meu. Até o dia que era do Senhor passou a ser meu. Nós somos tão insaciáveis que nem o único dia, que é o dia do Senhor, não é mais do Senhor, ele é meu. Ele é tanto meu, que tudo tem que ser do meu jeito. Chegará o tempo e que talvez a igreja não se reunirá mais para adorar, para celebrar a palavra, para ouvir a pregação da palavra. Chegará tempo em que os pregadores pregarão para entreter, para alegrar, para divertir as pessoas, não para expor o santo evangelho. Chegará o tempo em que os pregadores não pregarão, farão a breve devocional, e as pessoas sairão da igreja dizendo: que bom, nosso pastor é uma benção, ele prega 10 minutos. Ele prega 10 minutos. Quanto menor, melhor. Quanto menos, melhor. Por quê, irmãos? Porque o reino de Deus está ficando em segundo plano, e a gente tem que voltar para casa correndo. Correndo para quê? Diz para mim. Para quê? Eu não chego em casa 9h30 da noite, eu não vou dormir, irmãos. Irmãos, que nesse ano de 2017, priorize o reino. Priorize o reino. Por último, viva intensamente um dia de cada vez. Olha como que Jesus termina isso aqui, é lindo. Verso 34, né? Portanto, não vos inquieteis. Querido, em nome de Jesus, se você chegar perto de mim ao longo desse ano, eu estou inquieto, eu vou falar para você, lembre daquele sermão do primeiro dia do ano. Não vos inquieteis. O que é que Jesus diz? Com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. O que é que Jesus está nos ensinando aqui? Veja, a inquietação com o dia de amanhã pode roubar de nós a capacidade de nos alegrar e celebrar a vida hoje. Jesus está nos ensinando que a vida precisa ser vivida à luz da realidade do dia que se chama hoje. Não tem como viver o amanhã hoje. O amanhã vai ser hoje. Entendeu? Eu tenho que viver é hoje, eu tenho que celebrar a vida é hoje. Não tem como viver o amanhã no dia de hoje. A preocupação com o amanhã nos priva de sermos e fazermos o melhor hoje. Amanhã, pare com isso, querida. A oportunidade que eu e você temos de celebrar a vida é essa. A oportunidade de nos abraçarmos é essa. A oportunidade de dar um aperto de mão no irmão e dizer: meu irmão, você é uma bênção, que Deus te deu um ano maravilhoso, é hoje.
a oportunidade de resolvermos os conflitos do nosso coração, de pedirmos perdão, de nos arrependermos, de restaurarmos os relacionamentos familiares, é hoje, porque o amanhã, irmãos, é outra história. O amanhã pertence a Deus. O tempo que Deus nos permite viver e fazer é o tempo que se chama hoje. Amanhã, eu não sei o que vai ser da minha vida. Então, às vezes, nós deixamos de celebrar, nós deixamos de nos envolver, nós deixamos de nos abraçar, nós deixamos de fazer as coisas acontecer, porque nós adiamos decisões, adiamos projetos, porque nós ficamos sempre pensando no amanhã, e o amanhã nunca chega, porque quando chegar o amanhã, vai ser o outro amanhã. E a Bíblia diz que nós temos que viver o dia de maneira intensa e da melhor forma possível. Celebre. Viva intensamente um dia de cada vez. É o dia que se chama hoje. Vou ser mais descomplicado, vou me alegrar, vou descomplicar, vou me desembaraçar, vou ser uma pessoa mais alegre, vou ser uma pessoa para cima, vou ser uma pessoa mais disposta. Viva cada dia. Termino aqui, queridos, pensando em 3 aplicações. Primeiro, esta passagem é um convite a trabalharmos e fazermos o nosso melhor, sempre pensando em Deus, na sua glória e no seu reino. Essa passagem é um convite a trabalharmos e fazermos o nosso melhor, sempre pensando em Deus, na sua glória e no seu reino. É tudo para a glória de Deus. Estudo para a glória de Deus. Quero ter uma boa profissão para a glória de Deus. Quero adquirir coisas para a glória de Deus, servir melhor o reino de Deus. Tudo almejando, vislumbrando a glória de Deus. Quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei para a glória de Deus. Esse é o princípio que o Evangelho do Senhor Jesus nos ensina. Se somos de Deus, se vivemos integralmente para Deus, não sobra nada para nós mesmos, tudo é de Deus. Até o meu lazer vai ser um lazer para a glória de Deus. Segunda coisa, essa passagem também nos ensina sobre um dos grandes males que assola as pessoas hoje, a ansiedade. Sofrer antecipadamente por coisas que talvez nunca vai acontecer na nossa vida. Nunca vai acontecer na nossa vida. Alguém disse que a maior parte das pessoas, gostei disso, crucifica-se entre 2 ladrões. Presta atenção. Os remorsos de ontem e as preocupações de amanhã. Alguém disse que a maior parte das pessoas crucifica-se entre 2 ladrões. Os remorsos de ontem e as preocupações de amanhã. Nesta sessão, encontramos 3 palavras que mostram o caminho para a vitória sobre a ansiedade. Primeiro, fé. Segundo, essa fé, conforme Mateus 6,30, a confiança de que Deus suprirá as nossas necessidades. Segunda coisa, o Pai. O Pai, está aí no verso 32. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois o vosso Pai celeste, não é? Saber que Ele se preocupa com os seus filhos é algo que tranquiliza, ou deveria tranquilizar o nosso coração. Terceiro, está aí no verso 33. Primeiro, colocar a vontade de Deus em primeiro lugar em nossa vida, a fim de glorificá-lo. Fé, Pai e primeiro. Isso eu li num comentário e gostei muito. Por último, ela também nos ensina que ninguém vive sem adorar alguma coisa. Se Jesus Cristo não for Senhor de nossas vidas, alguém será. Se eu não vivo para a glória de Deus, eu estou vivendo para a glória de um outro ser, talvez seja de mim mesmo. Na era da selfie, devemos ter cuidado de achar que nós somos autossuficientes, que nós nos bastamos, e não demonstrar e não viver uma vida que glorifique a Deus. Irmãos, que esse texto, ou que essas orientações estejam sempre presentes na minha vida, na sua vida. Que Ele nos dê graça, de maneira que à medida que o ano passe, nós possamos, quem sabe, lembrar de parte delas. Sirva a Deus integralmente, descanse em Deus constantemente, creia que você é importante para Deus, reconheça constantemente a sua limitação, confie incondicionalmente no cuidado e na provisão de Deus, busque primeiramente ou priorize o reino de Deus e, por último, viva